Retomando então a aula, nós vamos iniciar onde paramos na aula passada, né? Continuando aí com o capítulo 1 do livro de Microbiologia de Brock. E eu vou iniciar aqui na parte de ecologia microbiana, tá? Então a gente vai retomar nesse slide e aqui eu vou fazer alguns revisões aqui da aula passada. Então, lembrando lá da aula passada, ecologia microbiana é onde o organismo vive e a interferência desse ambiente no crescimento desses organismos. Então, a microbiologia, para a gente entender dos micro-organismos, a gente tem que entender o que afeta o crescimento desses micro-organismos e como esses micro-organismos se relacionam uns com os outros, certo? Então, vamos falar um pouco de três conceitos aqui que está ligado à ecologia, certo? Primeiro conceito, ecossistema. O segundo, habitat. E o terceiro aqui, comunidade microbiana. Vamos entender esses conceitos para ficar mais fácil daqui para frente da gente estudar a disciplina. Então, lembrando, essa aula é uma aula bem inicial, introdutória. E toda aula inicial, ela é coberta de conceitos. Por quê? O conceito vai te dar uma base para você entender depois o específico. Então, sem uma base, eu não consigo chegar no específico. Tá bom? Então, vamos lá. Ecossistema. O que é ecossistema? Associação entre organismos e seu meio ambiente abiótico. Então, o que quer dizer ecossistema? É a associação entre uma bactéria e o ambiente. Então, aqui, ó, temperatura, umidade, quantidade de calor que aquele ambiente tem e a quantidade de chuva. Então, pegando um exemplo, você tem dentro do Brasil biomas diferentes. Você tem um bioma Amazônia, tem um bioma Caatinga. Então, se a gente pegar esse fator abiótico desse bioma Amazônia, desse bioma Caatinga, é totalmente diferente, principalmente o quê? Precipitação, certo? Então, a precipitação de um lugar é diferente do outro. Se eu pego um ambiente lá do sul e um ambiente lá do Cerrado, então, bioma Cerrado e o bioma lá do sul, eles são diferentes por quê? Principalmente temperatura. Então, a temperatura, né, do bioma lá do sul é bem amena em relação à temperatura do bioma do Cerrado. Isso vai influenciar o quê? Na questão da associação desses organismos com o ambiente. Então, provavelmente, esse ambiente ele interfere na comunidade microbiana, que a gente vai falar, que é um outro conceito aqui embaixo. Tá? Então, habitat é o quê? Ambiente no qual uma população microbiana vive. Então, habitat é um endereço. Endereço é o habitat. E a comunidade microbiana é o quê? É duas ou mais populações de células que coexistem e interagem em um habitat. Então, dentro de um ecossistema, eu tenho o quê? Várias populações, que são as comunidades. Então, vou pegar aqui o exemplo aqui de baixo que eu trouxe para vocês. Ó, exemplo 1, 2 e 3, que está lá no livro. Esse primeiro exemplo aqui, ó, é no fundo de um lago. Então, se a gente ver, a gente tem o quê? Algumas bactérias vivendo com outras bactérias. Então, você tem aqui, essa bactéria aqui, ela é uma bactéria que ela tem uma reserva de oxigênio, que são essas bolinhas aqui, ó, que são reservas de oxigênio que faz ela subir para um nível maior ou descer, né? E você vê que tem outras bactérias aqui, de formas diferentes, certo? E aqui nesse outro ambiente, aqui é um lodo de esgoto, que foi feito coloração, então cada cor aqui é um gênero de bactéria diferente. Então você tem bactérias amarelas, verde, azul, vivendo o quê? Numa comunidade microbiana, e o habitat aqui é qual? O lodo de esgoto. O habitat aqui é qual? O fundo de um rio, de um lago. E nesse lado aqui do direito aqui, ó, é o quê? A língua. Isso aqui é a comunidade de
organismo, principalmente que bactéria, que vive na sua língua. Então a gente vê que diferentes colorações, diferentes formas, né? Que a gente vai estudar mais à frente. Então aqui é uma forma de bacilo, aqui é uma forma de cocos, vivendo na língua humana. Beleza? Então, esses conceitos iniciais vão formar uma boa base para a gente entender a microbiologia daqui para frente. Então, ecossistema, habitat e comunidade microbiana. Isso tudo está dentro da ecologia. Então, a ecologia, ela estuda todos esses conceitos, certo? Certo? Então, vamos lá, ó. A comunidade microbiana é controlada pela disponibilidade de alimentos e pelas condições abióticas. O que eu quero dizer? Que a comunidade, que a quantidade de organismos que vivem ali no habitat, ele tem interferência, que eu já comentei aqui na frente, aqui, ó, do quê? Dos fatores ambientais, que são os fatores abióticos. Então, temperatura, pH, presença ou ausência de oxigênio. Então, levando em consideração só esses 3 fatores aqui, ó, isso interfere demais na comunidade microbiana. Então, olhando aqui para baixo, para essa figura aqui de baixo, você tem aqui uma área de mata, uma área aí preservada, e do lado direito você tem aqui uma área de plantação, né, de cultivo. Então, provavelmente essa área era assim antes, né? Então foi feito lá o trabalho, né, de desmatamento para tornar essa área produtiva. Então aqui eu tenho o quê? Um monocultivo, e aqui eu tenho várias plantas de várias espécies. Então um sistema radicular aqui diferente, você tem altura de planta diferente. Então você tem aqui um dorsal que segura a umidade, você tem uma serrapilheira aqui que aumenta a quantidade de matéria orgânica, e matéria orgânica nada mais é do que o quê? Alimentação para os organismos. E aqui você tem aplicações de defensivos, aplicações, né, de inseticidas, herbicidas, fungicidas. Esses produtos interferem na comunidade. Você tem adição de nutrientes que vão interferir no pH. E além do mais, você tem o quê? Apenas um tipo de sistema radicular. Você tem um dossel que inicia pequeno no plantio, depois vai aumentando. E você tem um acúmulo de matéria orgânica que ela pode aumentar ou diminuir de acordo com o seu sistema, de acordo com o seu manejo. Então isso tudo vai interferir no quê? Na comunidade microbiana. Outra coisa, os resíduos metabólicos de alguns organismos podem ser nutriente ou tóxico para outros organismos. Então aquilo que o organismo produz, às vezes involuntariamente, então o organismo ele tá crescendo e ele tem um lixo. O lixo é o metabólito que a gente fala. Então, ele vai liberando esses resíduos que não servem mais para ele. Esse resíduo ele pode o quê? Favorecer ou pode desfavorecer um outro grupo de organismo. E por último aqui, ó, o habitat, né, que é favorável para o crescimento de um organismo, às vezes não é favorável para o crescimento de outro. Então, esse habitat de mata, ele pode ser favorável ao crescimento de um tipo de organismo, e aqui provavelmente não é favorável. Então, se nós pegarmos a diversidade daqui e daqui, provavelmente a diversidade desse local, os micro-organismos que crescem nesse local, provavelmente vão ser diferentes dos micro-organismos que crescem nesse outro local. Então, isso é o que? Interferência, temperatura, pH, presença ou ausência de matéria orgânica, de oxigênio. Isso tudo vai interferir aqui no crescimento microbiano, certo? Então isso é, para nós agrônomos, é totalmente importante entendermos que toda prática agrícola vai ter um impacto no sistema produtivo, e esse impacto ele vai também impactar diretamente o crescimento microbiano aí dessas áreas. Lembrando, né, que essas bactérias elas podem ser agentes de controle biológico, elas podem ser agentes de fornecimento de nutrientes, né, e também tem aquelas ou aqueles, né, micro-organismos, não só bactérias, mas fungo também, nematóides, que podem trazer danos aí às plantas. Perfeito?
Então vamos aplicar este conhecimento que a gente acabou de aprender aqui atrás. Então a silagem. Olha só, quem nunca viu falar em silagem, silagem é uma forma de conservar a forragem. Essa forragem ela é coletada e aí armazenada, e dentro desse armazém há um processo de fermentação, e essa fermentação ela vai manter essa forragem viável para ser consumida aí por 1, 2, 3 anos, né? Então ela pode ficar armazenada no silo aí por um tempo grande, e aí eu posso usar no período da seca. Então isso acontece muito. No período das águas, você tem fartura, na seca você tem falta. Então geralmente a pessoa conserva esse alimento para usar na seca. Então tá aqui ó, o silo, e aqui atrás aqui um confinamento. Então esse confinamento ele é suprido alimentação de volumoso por essa silagem. Então o silo é onde se armazena o produto da forragem, que vai ser a silagem, tá? Então aqui a silagem depois de fermentada. Aqui é o processo, né, de produção, aqui já lonado, coloca-se a lona nesse produto, e essa lona ela fica para evitar entrada de oxigênio, entrada de umidade. Depois de um tempo você tem aí o processo feito e a silagem pronta. Se eu perguntar para vocês o que ocorre, né, nesse processo que mantém essa forragem estável, mantém ela um produto que pode ser usado aí 2, 3 anos depois, porque essa conservação acontece. Então, nós, agrônomos, temos que entender isso, né, desse conhecimento que foi dito, chegou agora na hora de aplicar esse conhecimento. E como que eu consigo aplicar esse conhecimento? Então eu vou mostrar para vocês aqui ó, o gráfico da silagem. Então esse é o gráfico do que está acontecendo dentro daquele silo. Então aqui dentro, uma vez feito o procedimento, né, de coleta, picar o alimento, e aqui colocar o alimento, passar uma compactação, lonar, e aí ocorre o quê? Esse processo aqui, ó. Isso aqui é dias, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó, 0, 1, 14 dias. Então o que está acontecendo? Se a gente olhar aqui esse gráfico, então vamos tentar interpretar esse gráfico de acordo com o que a gente aprendeu até agora. Você tem aqui em cima, ó, em amarelo, você tem o pH. Aqui, nesse verdezinho mais escuro, você tem aqui o oxigênio. Nesse verde mais claro, você tem o que? A concentração de bactérias lácteas. E aqui você tem aumento do oxigênio depois da abertura aqui, né, do silo. Então, do 0 aqui até os 14 dias, a gente está trabalhando com um silo fechado. Então, a partir aí de 14 dias, se você quiser abrir o silo, pode. Mas do 0 aos 14 dias não pode ter interferência. O silo tem que ficar fechado, vedado, para evitar a entrada, principalmente de oxigênio e também umidade. Tá beleza? Então, pessoal, aqui dentro está tendo uma comunidade, né, de micro-organismos. Então, o silo, você tem uma comunidade de micro-organismos. E essa comunidade ela vai ser afetada por quê? Pelo oxigênio e pelo pH. Então, aquilo que a gente viu aqui atrás, né, sobre a comunidade microbiana, ela interfere, o crescimento dela é interferido pelo pH, pela temperatura e pela ausência ou presença de oxigênio. A gente vai ver agora na prática como isso acontece para a produção da silagem. Primeira coisa, pessoal, existem 2 grupos de bactérias que a gente precisa entender que está vivendo aqui dentro desse silo. A partir do momento que eu fechei o silo, tem 2 grupos de bactéria. A bactéria aeróbica e as bactérias anaeróbicas. Aeróbicas são aquelas bactérias que necessitam do oxigênio para realizar o processo de respiração. Já as bactérias anaeróbicas são aquelas que não necessitam do oxigênio para o processo de respiração. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Do 0 a 1 dia, se você pegar o gráfico do oxigênio, ele está o quê? Decaindo. O oxigênio está o quê? Diminuindo drasticamente. Por quê? Como eu lonei, eu impedi a entrada, né, do oxigênio. Está aqui vedado. O oxigênio não entra mais. O oxigênio que está aqui, grande parte foi expulso pela compactação. Então tem uma quantidade pequena de oxigênio. E essa quantidade pequena de oxigênio, ela é o quê?
necessária para o crescimento dessas bactérias apenas um dia. Então eu consigo aí ter um dia de crescimento bacteriano, bactérias aeróbicas. Depois de um dia, o que acontece? Caiu o oxigênio, essas bactérias aeróbicas vão o quê? Morrer. Se eu não tenho mais oxigênio, não tem mais crescimento bacteriano desse grupo de bactérias aeróbicas. E aí eu vou dar o quê? Agora espaço para as bactérias anaeróbicas começarem a se desenvolver e proliferar nesse ambiente. Então, o habitat aqui agora ficou desfavorável para bactérias que precisam de oxigênio e ficou favorável para bactérias que não precisam de oxigênio, né, que são as anaeróbicas, certo? Porém, pessoal, essas bactérias anaeróbicas, elas produzem um resíduo, que é o metabólito. Lembra aqui, do metabólito? Então, os resíduos metabólicos de algum organismo, né, pode ser nutriente ou tóxico. Então, esse resíduo, esse lixo, né, é produzido pela bactéria anaeróbica e esse lixo é um ácido, que é o ácido láctico. Então, essas bactérias começam a crescer e produzir esse metabólito aí, que é esse ácido lático, que seria um resíduo. Com isso, pessoal, o pH desse ambiente começa cair drasticamente. Então, de 1 até os 14 dias aqui, o pH ele vai descendo, 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 que chega a um ponto que esse pH não deixa mais que as bactérias anaeróbicas se desenvolvam. Então, paralisa o crescimento da bactéria anaeróbica. E com isso eu tenho a estabilização, né, dessa forragem. Porque eu não tenho mais crescimento nem de bactérias aeróbicas e nem de bactérias anaeróbicas. Ou seja, parei o crescimento bacteriano. Essas bactérias que iam degradar essa massa de forragem não existe mais. E com isso eu tenho uma fase agora de estocagem que pode ser de vários dias. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ao momento que eu abrir esse silo, vai ter uma entrada de oxigênio, só que todo dia eu vou tirar aquela faixa, né, daquela parte daquele silo que está com oxigênio entrando e fornecendo para o gado. Então aquele oxigênio que vai entrar, que iniciar o processo novamente de degradação, aquela fatia é retirada e levada para os animais e com isso eu tenho uma conservação aí dessa forragem ao longo do tempo que eu for sendo usado. A gente também, pessoal, pode ver aqui, que o nosso estômago também tem essa questão de pH. Então, o nosso sistema digestivo, na verdade, né? Então você tem um estômago com pH extremamente baixo, pH 2. Você tem uma quantidade de bactéria vivendo aqui, né? Só que a bactéria que vive aqui no estômago é diferente da bactéria que vive no intestino grosso. Por quê? O intestino grosso, o pH, ele é mais alto. E esse pH mais alto vai favorecer uma comunidade microbiana diferente da comunidade microbiana que vive aqui no estômago. Então nós somos, né, um amontoado de micro-organismos. Os seres humanos têm mais micro-organismos do que células. E esses micro-organismos eles vão divergir de acordo com o quê? Com o habitat, de acordo com o ambiente. Então o ambiente de um lugar é favorável para um grupo de bactérias que é desfavorável para outro grupo. Então claramente aqui o nosso estômago nos mostra essa questão, principalmente pelo pH. Então o pH que vai modular o crescimento de um grupo, de uma comunidade, em detrimento ao outro. Então olha só, você tem no intestino, né, bactérias boas e às vezes aparecem aquelas bactérias indesejáveis que causam aqueles problemas, né, intestinais. Então aqueles problemas de diarreia, dor de barriga, que às vezes você come algum alimento estragado ou às vezes você ingere essa bactéria involuntariamente e ocorrem esses problemas, e a gente tem que correr o quê? Atrás de um produto, né, que esse produto é um probiótico que vai fazer com que a quantidade de bactérias boas aumente e a bactéria ruim diminui. Ou, se você toma algum antibiótico, quando toma algum antibiótico, você mata também as bactérias boas. E aí é interessante você tomar aí um probiótico, né, que é o quê? Reequilíbrio da flora intestinal. Você ingere bactérias boas e você aumenta a quantidade de bactérias boas no seu estômago para equilibrar aí a sua flora intestinal. Então nós temos uma flora intestinal e essa flora intestinal ela é modulada pelo pH e às vezes, né, com a ingestão de alguns medicamentos, você interfere
e aí você tem que fazer uma reposição. Então, existem vários tipos de produto no mercado, eu trouxe um aqui, né, um exemplo, e dentro desse exemplo aqui você vai ingerir vários gêneros de bactérias que vai auxiliar aí na reposição intestinal.